Em 31 de março de 1964, o Brasil vivenciou um golpe militar que resultou na deposição do então presidente João Goulart e na instauração de um regime militar que perduraria por 21 anos. Este evento histórico é frequentemente referido como Golpe de 64 e marcou o início de uma ditadura. O contexto político anterior ao golpe era de crescente instabilidade. João Goulart havia assumido a presidência em 1961, em meio a uma crise institucional desencadeada pela renúncia do seu antecessor, Jânio Quadros. Desde o início do seu mandato, Goulart enfrentou forte oposição. A sua agenda reformista, especialmente a proposta de reformas de base que incluíam a reforma agrária e a regulamentação da remessa de lucros ao exterior, era vista com antipatia por elites conservadoras e por militares, que temiam uma guinada comunista no país. O início da década de 1960 foi também um período de intensa mobilização social no Brasil. Sindicatos, estudantes e movimentos populares reivindicavam melhorias sociais, o que gerava receios entre os setores conservadores e as classes dominantes. A polarização política e o aumento das tensões sociais criaram um ambiente propício para a intervenção militar. Internacionalmente, o contexto da Guerra Fria exerceu forte influência sobre a política brasileira, com os Estados Unidos temendo a expansão do comunismo. Os Estados Unidos, temendo a expansão do comunismo na América Latina, viam com preocupação a instabilidade nos países do continente. Prova disso é a Operação Brother Sun, um plano preparado pelos norte-americanos para apoiar uma intervenção militar no Brasil. A crescente insatisfação dos militares com o governo Goulart culminou na conspiração que resultou no golpe. Em 31 de março de 1964, algumas guarnições militares, incentivadas por setores civis e com apoio tácito dos Estados Unidos, marcharam contra o governo central. João Goulart foi deposto e exilou-se no Uruguai. Estabeleceu-se, assim, um regime militar no país sob a justificativa de restaurar a ordem e combater a ameaça comunista. O regime militar, que se instaurou com o apoio de setores da sociedade civil, promoveu reformas. O regime militar promoveu uma reforma institucional que limitou liberdades civis, censurou a imprensa, perseguiu opositores políticos e desalojou instituições representativas. A visão de que o golpe foi uma recusa à modernização política proposta por Goulart é aceita. Os militares implementaram uma série de medidas autoritárias, que incluíam o estabelecimento de censura, tortura de opositores e cassação de direitos políticos. Para entender o golpe de 1964, é imprescindível considerar tanto os fatores internos quanto os externos. Fatores internos incluem a mobilização social e as tensões políticas nacionais, enquanto fatores externos envolvem a influência geopolítica dos Estados Unidos e o temor do avanço comunista durante a Guerra Fria. Este golpe teve um impacto duradouro na história do Brasil. A queda do regime militar em 1985 trouxe à tona o debate sobre o legado da ditadura e o resgate da democracia, envolvendo processos de abertura política e reforma constitucional que ainda moldam o cenário brasileiro contemporâneo.